palestrante da noite, a Paula. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Nessa noite especial de setembro, que nós possamos ter a certeza que estamos reunidos em nome de Jesus. Porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. E temos Jesus como nosso modelo e nosso guia. Não é fácil seguir os passos de Jesus. Não é fácil compreender os ensinos de Jesus. Mas neste momento de transição planetária, é primordial nós tentarmos, esforçarmos-nos para viver Jesus. Quem daqui já assistiu minha palestra, levanta a mão. Os outros que não assistiram vão ter, vocês que assistiram vão ter que suportar, não é? Porque eu tenho que falar, repetir algumas coisas. Nós estamos num trabalho, já há uns bons anos, levando a grandiosidade de Jesus através da nossa palavra. Para quem não conhece o nosso trabalho, eu vou avisar que nós adoramos cantar. Quem não gostar, é só pedir o dinheiro de volta para ele, para a Simone que está lá, para os trabalhadores da casa, não é? Os que estão de branco, os trabalhadores da casa. Mas nós vamos fazer uma viagem, porque eu gosto muito de falar de Jesus, porque já tive a oportunidade de por várias vezes ir para o Oriente Médio. Cheguei não fazem nem 4 meses de lá. Mas nós temos esse trabalho no Oriente Médio e a certeza que quando enfrentamos às vezes desafios, porque nós temos medo, né? A nossa cultura aqui ocidental, nós pensamos, puxa vida, que moça louca, vocês devem estar pensando, que moça mais louca, ter coragem de ir lá para o Oriente Médio, aqueles locais onde as pessoas se vestem de bomba, onde a violência é estranha, né? Tudo que acontece lá, uma violência, e na verdade não funciona bem assim. É só simplesmente uma diferença cultural. Para ter uma ideia, nós temos medo de ir para lá e eles têm medo de vir para cá. Por quê? Porque a nossa violência, na verdade, causa mais mortes do que a deles. Nós temos uma violência diária. E lá não. O que acontece? A violência acontece quando os radicais se propõem a explodirem-se. Caso contrário, pode sair a essa hora na rua. É claro que nós, mulheres, não podemos sair da rua sozinhas, mas pode sair na rua, não vai ter assalto, não vai ter o que nós vemos aqui. Então, são diferenças. Para nós parece que é normal e para eles lá também tudo é normal. Mas é para nós, que vamos daqui para lá, um bálsamo. Depois seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus nos dá força para continuarmos e a certeza de que Ele é. Ele não foi, Ele é. Jesus, Ele nos traz um caminho, nos desperta as verdades, tudo está certo. Jesus nos mostra que a vida não inicia-se no berço e não termina no túmulo. Jesus nos traz a certeza de que Deus é o Pai de infinita bondade e Deus nos ama. Então, a partir de agora, eu vou pedir para que vocês apertem os cintos, porque nós vamos viajar. Nós vamos seguir os passos de Jesus, mais uma vez para quem assistiu. Apesar de ter trouxe coisas diferentes, mas vão ter que suportar algumas coisas que vou repetir. Nós sabemos que Jesus nasceu em Israel, ele nasceu em Belém, na Judéia. A Judéia é uma região, como nós aqui em São Paulo, nós estamos na região sudeste.
na zona leste. Aqui eu moro na zona norte, vocês estão na zona leste, nós estamos na zona leste, né? Mas a região no país, São Paulo, é o sudeste. Então, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, bem pertinho de Jerusalém. Menos de 8 quilômetros de distância de Belém a Jerusalém. Mas ele cresceu depois dos 4 ou 7 anos, não sabemos com exatidão se foi 4 ou 7, nesse período, entre 4 e 7 anos, Jesus cresceu em Nazaré, já em outra região, na região da Galileia, onde tem Cafarnaum, onde tem Tiberíades, onde tem Genezaré, onde tem Magdala. Mas, então Jesus cresce em Nazaré, com a mãe Maria, orientado por José, que era carpinteiro. Jesus aprendeu carpintaria. Quando ele fica na fase adulta, que ele vai iniciar a sua missão, começar a pregar, ele começa a pregar em Nazaré. Claro, todo mundo lá sabia que Jesus era o Messias. A fama de Jesus era grandiosa. Só que quando ele começou a pregar em Nazaré, ninguém gostou dele, porque ele pregava o amor, e as pessoas queriam um Messias vingador, um Messias que fosse expurgar ou acabar com o jugo romano, que era opressor. Então agora nós vamos entrar na Galileia, para que vocês vejam. Nós vamos entrar no local. Nós vamos primeiro ver o mapa da Galileia, para que tenham uma ideia. No livro Boa Nova, no Discografia de Chico Xavier, no capítulo 30, orientação do Espírito Humberto de Campos, quando Maria, no último capítulo do livro, Maria, a mãe de Jesus, ela está morrendo. Ela entra no estado de coma. Nessa situação de coma, ela pede para os espíritos para levá-la para ver todos os locais que o filho dela passou. Isso, Jesus já tinha sido crucificado há mais ou menos 30 anos. Maria viveu 30 anos a mais depois da crucificação, mais ou menos. Então nós estamos aqui vendo o mapa da Galileia, o mapa atualizado da Galileia hoje. Mas Maria de Nazaré, lá no livro Boa Nova, ela informa que quando ela está vendo a região da Galileia, onde Jesus passou, olha, Jesus, ele circundou todo esse, aqui nós estamos vendo o mar da Galileia. E Jesus, ele andou por todo esse ao redor do mar da Galileia. E Maria diz que o mar da Galileia tem a forma de um alaúde. O alaúde é um instrumento de corda, com a sonoridade parecida com a do violão. Só a forma do alaúde é diferente. O alaúde é largo em cima, bem arredondado, quer dizer, aqui parece, mas é bem arredondado, e depois vai afunilando e acaba afuniladinho aqui, redondadinho embaixo. Aí nós vamos ver que Chico Xavier, que não havia ido para essa região, ele descreve com tamanha fidelidade na mediunidade dele, né? Mas nós vamos entrar na Galileia, onde Jesus começou a convocar pessoas, não homens. Jesus não tinha a postura machista que até hoje funciona no Oriente Médio. Então Jesus vai para Tiberíades, na tradução em português, ou Tibérias, é o nome da cidade lá. Por quê? Tibérios recebeu de presente o que vocês vão ver agora. Veja que pobre que ele era, não é? Toda essa região. Por isso que aí chama Tiberíades. O mar da Galileia lá embaixo, as montanhas da Jordânia. E aqui nós estamos em Tiberíades. E nós vamos ver do lado de lá aparecer a cidade de Tiberíades hoje, moderna, com prédios, tudo ali, ó, entrando o braço nas águas do mar da Galileia. Eu vou falar para vocês, por vivência, que a cidade de Tiberíades é uma das poucas cidades da região da Galileia que existem prédios. A maioria das cidades na Galileia são ainda cidades com construções em pedras e de no máximo 3 andares, um sobrado de 3 andares. Mas Tiberíades não, Tiberíades tem prédio. Nós vamos magiar o mar da Galileia como Jesus fazia. E vamos falar de um local muito interessante, para vocês verem a grandiosidade de Jesus. Olha, nós estamos numa rodovia, indo para Cafarnaum, mas estão vendo esse monte, estão vendo aqui
uma trilha amarelinha. Isso aqui são florezinhas, dá para até ver, né? Florezinhas, tipo essas margaridinhas que nós temos aqui, mas não é igual, mas é assim, similar. Aí Emmanuel deixa uma carta, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que diz que todos os locais que Jesus passou existem flores. E aí nós vamos constatando, porque certamente, hoje nós estamos há mais de 2016 anos aqui nessa região, mas certamente as águas do Mar da Galileia vinham até aqui, porque todas as águas do planeta recuaram. Então, certamente, os pezinhos de Jesus andou por aqui, porque toda a volta do Mar da Galileia, nós encontramos essas florezinhas nas cores, ou amarelinhas, como estão vendo, ou branquinhas, na região da Galileia. Mas nós vamos correr a estrada e vamos parar em Migdal, ou Magdala, porque Jesus, ele convocou pessoas, 12 homens, acompanharam Jesus, e Maria de Migdal, ou de Magdala, Maria viveu aqui. E dizem os estudos arqueológicos, aqui nessas ruínas, aqui tudo são ruínas, escavações, dizem que os estudiosos dizem que aqui vem há mais de 2000 anos. Aqui está bem pertinho lá das águas do Mar da Galileia que correm aqui. Mas olha, continuamos vendo as florezinhas amarelinhas. Mas nós vamos agora para um outro local especial. Subir um monte, também na Galileia. Nós vamos subir o Monte das Bem-aventuranças. Olha, aqui já as flores mudam, um colorido diferente. Aqui é o Mar da Galileia, as montanhas da Jordânia, um estado árabe. E aqui do lado de cá nós estamos já em Israel, não é? Ali também faz parte do mapa. Mas, olha, aqui Jesus pregou o Sermão do Monte. Aqui as flores já mudam, nós encontramos flores que não temos aqui no Brasil, mas Jesus prega aí 9 bem-aventuranças. E pelas traduções que nós, aí estudando aí em local, nós temos de professor doutor Severino Celestino da Silva, que mora em João Pessoa, na Paraíba. Ele fala bem o hebraico e ele domina parcialmente o dialeto aramaico, que era o que Jesus falava aí com os discípulos. Jesus falava o hebraico para os doutores, e aí com o povo, principalmente o povo mais simples, Jesus utilizava do dialeto aramaico. E pelas traduções dos pergaminhos antigos, nós encontramos Jesus dizendo 9 avantes. Jesus falava assim: avantes os que choram, avantes os pobres de espírito, avantes os que têm sede e fome de justiça. E aí avantes e avantes, porque como eu disse, aí na Galileia predomina a simplicidade, o povo aí era massacrado pelo jugo romano, impostos altíssimos, e os romanos diziam que aí na região da Galileia ninguém prestava, era a escória de Israel. Nada saía de bom da Galileia. Então aí Jesus fica 2 anos e 3 meses levantando o ânimo dessas pessoas. Avantes, nada de desânimo, vamos embora. Mas também, aí no Monte das Bem-aventuranças, vocês vão ver o local agora, Jesus, ele aparece pela última vez 40 dias após a crucificação. Jesus foi crucificado na Judéia, em Jerusalém. É mais ou menos 170 quilômetros de distância até chegar aí, neste local. Vou lembrar que aqui é baixo, ao Mar da Galileia, nós estamos mais ou menos mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar do planeta. Então são os lugares mais baixos do planeta. Mas Jesus, ele morre na sexta-feira, ele foi crucificado na sexta, no sábado ele não aparece, os discípulos entram em depressão, e no domingo de manhã, que é o 3º dia, ele aparece para uma mulher, quebrando todos os conceitos e preconceitos machistas. Jesus aparece para Maria de Magdala, e quando Maria de Magdala vai falar com os discípulos que estavam em depressão, lá pertinho do túmulo de Jesus, ela corre para falar com os discípulos: eu vi o mestre, eu vi o Senhor. Aí Pedro, o apóstolo, fala: imagina,
Imagina se o mestre aparecer para uma mulher. Vocês acreditam nisso? Né? A gente fica assim mordida, não é? Mas sabe que lá no Oriente Médio ainda nós não podemos nada. É complicado. Você que está de blusa, você sabe que lá não pode andar assim. Já foi lá. Mas não pode. Decote, que não sei se alguém está com decote aí que não pode. Os decotezinhos que nós usamos aqui, que para nós é tão discreto, lá nem pensar. Já estão tendo alma já? Hã? Já era sem alma, né? Eram sem alma, né? Agora já tem. As mulheres não tinham alma, né? Tem agora? Não, ainda não tem. Não tem. Nós ainda não podemos ir lá. Mas então Jesus aparece aí nesse local para 500 pessoas. Isso nós encontramos também no mesmo livro que nós falamos, que é a Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, com orientação do Espírito Humberto de Campos, do capítulo Os 500 da Galileia. Jesus faz a sua última aparição para uma massa. Ele apareceu depois para Paulo de Tarso, né? Mas a última aparição, materializado, tangível, audível, ele aparece aí no Monte das Bem-aventuranças. Mas agora nós vamos ir para o local onde Jesus morou na Galileia, porque ele cresceu em Nazaré, na Galileia, mas Nazaré, até chegar aí, está mais de 10 quilômetros. Jesus não podia voltar para casa todo dia, primeiro porque ele andava a pé, não é? Então ele vai morar em Cafarnaum durante 2 anos e mais ou menos 3 meses, na casa da sogra de Pedro, que nós vamos ver agora. Nós vamos entrar na casa da sogra de Pedro. Olha, estão vendo aqui uma construção, é um templo, porque todos os locais marcantes das passagens de Jesus foram construídos templos, católicos, alguns, ortodoxos, muitos ortodoxos, e protestantes. Espírita não tem nem 1 centímetro quadrado. Nós espíritas precisamos trabalhar, não é? Isso não é o mais importante, mas quem sabe pode mudar alguma coisa. E aqui então nós vamos ver, aqui embaixo desse templo existem essas ruínas, que diz que aqui Jesus morou, as ruínas da casa da sogra de Pedro. Dizem que dessas pedras grandes para baixo, que vão ver mais coisas agora, vem há mais de 2000 anos essas construções. Nós vamos ver o fundo da casa. O fundo da casa dá para esta paisagem hoje, que aqui era o templo que Jesus pregava. Então é o templo, existem suas ruínas, e aqui nós estamos vendo as ruínas da cidade de Cafarnaum. Hoje só existem ruínas em Cafarnaum, não existem mais residências. Cafarnaum não tem mais residências hoje. A cada escavação encontra-se um período da história, aí em todo o território de Israel. E nós vamos ver o que tinha na frente da casa da sogra de Pedro. Olha, nós vemos hoje, como certamente Jesus via, as águas do mar da Galileia, onde aí Jesus andou, onde aí Jesus pregou, onde aí Jesus navegou. E aqui também encontramos essa passagem do Evangelho, do Novo Testamento. O primário de Pedro chama este local, bem pertinho da casa da sogra de Pedro, local onde existiam essas pedras em forma de coração. Alguns dizem que aqui eram pilares, outros dizem que realmente sempre foram pedras. Eu não posso dizer com certeza, mas essas pedras em forma de coração, vocês vão ver o que acontece. Olha, elas formam uma trilha para chegar até o Mar da Galileia, que certamente na época de Jesus vinha até aqui. Aqui, neste local, Jesus, se ele não estava navegando com os discípulos, ele estava aguardando no final da tarde os discípulos para eles se alimentarem aqui neste local e depois irem para a casa da sogra de Pedro. Olha, vou parar aqui agora. Vem aqui hoje, no Mar da Galileia, esse local é o único local que nós conseguimos entrar, pisar, porque os outros locais o mar é muito fundo, mas aqui nós conseguimos, é como uma prainha. Agora eu vou só dizer algo importante que aconteceu comigo quando estava aí. Tem um médium, acho que eu já contei aqui, se eu contei, vocês levantam a mão, que aí eu paro, tá bom? Um médium de Curitiba, de nome Orlando Carneiro Noronha, de uma psicografia muito, muito parecida com o de Chico Xavier.
E quando nós estávamos aí, porque nós andamos de ônibus para chegar nesses locais, e os ônibus geralmente têm Wi-Fi. E aí eu recebo uma mensagem deste médium dizendo: Paula, eu sei que você está aí na Galileia. Será que você pode tirar fotos das águas do mar da Galileia para mim? Eu sou um espírito muito evoluído, né, gente? Eu sou um espírito assim, muito sábio. E aí, muito pura também. Eu pensei assim: esse cara é folgado. Puxa vida, por que ele não puxa do Google, né? Assim que eu sou uma santa, né? Mas eu tirei as fotos e mandei. Não demora muito. Orlando me volta com uma mensagem, diz assim: desculpa, Paula, se eu estou te incomodando. Eu falei: meu Deus, ele me ouviu. Ele me ouviu, gente, porque tem uma mediunidade, é algo assim maravilhoso. Mas aí ele disse assim, ele nunca foi para aí, o médium, mas ele disse assim para mim: o espírito Natanael está aqui do meu lado. E ele caminhou aí com Jesus. E ele queria que eu visse o local para poder ter um circuito energético, eu não sei, não consigo explicar o que é isso, mas para poder te dizer que Natanael pede para te falar que as águas do mar da Galileia continuam impregnadas com as mesmas energias que Jesus deixou há mais de 2000 anos. Gente, eu sentei por aí nessas pedras, chorei, pela minha evolução, né? Involução. E depois eu peguei todas as garrafinhas que eu tinha de água, eu tomo refrigerante, mas água, de outros amigos que tinham, e vidrinhos, e enchi com as águas do mar da Galileia para trazer para o Brasil. Veja como eu sou evoluída, Simone, sou muito evoluída, não é? Mas, então agora nós vamos parar aí, e nós vamos subir para Jerusalém. Porque Jesus ficou aí 2 anos e 3 meses pregando para os pequeninos, e somente 7 meses na Judéia, lá pertinho de Jerusalém. Mas Jesus tinha que morar. Se nós vimos as ruínas da casa da sogra de Pedro, onde ele morou, quando ficou aí, lá em Jerusalém, 170 quilômetros de distância daí, lá ele tinha que morar. Então ele vai morar no Monte das Oliveiras, numa gruta, que nós vamos entrar na gruta agora, porque ela existe. Quase tudo em Israel persiste há séculos e séculos. Por quê? Porque ou é esculpido nas rochas, porque toda Israel, grande parte de Israel está sobre pedra e pó de pedra. E então, essa gruta ela existe, como outras grutas no Monte das Oliveiras, que abrigavam os peregrinos pobres que iam para Jerusalém. Agora, quem já ouviu a minha palestra, eu vou perguntar. Não sei se vão lembrar que eu falei isso, mas perguntar qual que é a importância de Jerusalém no contexto religioso do mundo, não só cristão. Qual é a importância? Já ouvi todo mundo responder. Lembram de um personagem chamado Abraão, que tinha um filho Isaac, e que levou Isaac para ser sacrificado no topo de uma montanha do Monte Moriá, porque ele amava Jeová? Então, o Monte Moriá, ele existe. E Jerusalém foi construída ao redor do Monte Moriá. E no topo do Monte Moriá, que é o que dá briga até hoje, muita morte, que é onde Abraão ia sacrificar Isaac, no topo do Monte Moriá foi construído um templo chamado Templo de Salomão. Lembra alguma coisa? Templo de Salomão. Foi construído o Templo de Salomão, nas mesmas medidas do Livro dos Reis, muito antes de Jesus nascer. Aí foi construído o segundo templo, ou o Templo de Salomão II, ou o Templo de Herodes, porque foi Herodes o Grande que pediu para construir o segundo templo. Muito antes de Jesus nascer, mas foi destruído no finalzinho do ano de 69, houve uma invasão, e aí foi destruído grande parte de Jerusalém, e também praticamente quase tudo do Templo de Salomão II, onde Jesus pregou. E Jesus previu a destruição. Mas nós vamos ver agora que Jesus, ele precisava ficar perto do Templo de Salomão, então ele ficava no Monte das Oliveiras, porque vocês vão ver agora o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, assim, é um monte bem alto,
do meio do monte para cima, dá para ver toda Jerusalém até hoje, mas desce o Monte das Oliveiras, atravessa, como está no Evangelho, o Vale do Cedron, que hoje é uma rodovia de 2 pistas, com um canteiro no meio. Quando a gente está na calçada do outro lado, do outro monte, que é o Monte Moriá, a gente sobe e já vê as muralhas de Jerusalém, e atravessa as muralhas, nós estamos dentro de Jerusalém, a cidade santa. Parece pertinho, mas tem que andar bastante. Vejam só, Jesus, ele foi preso no Monte das Oliveiras, porque ele foi preso no local que ele morava. Agora Jesus viu a guarda indo para prendê-lo, e Jesus não fugiu. Vocês vão ver a porta de 2 arcos, onde Jesus passou várias vezes. Passou uma primeira vez quando ele já estava nos últimos momentos, nos últimos 7 meses da vida dele, que ele foi exaltado sobre o burrinho. Entrou o Messias em Jerusalém, Jesus entrou naquela porta que vocês vão ver agora. Depois entrou outras vezes, e a última vez que ele entrou, quando ele foi preso no Monte das Oliveiras, ele foi levado a atravessar aquela porta, que está fechada com pedras. Por quê? Só 4% dos israelenses acreditam que Jesus é o Messias. Os outros estão esperando o Messias chegar, então eles fecharam com pedras. Qual é a estratégia? Quando o Messias chegar, vai desintegrar aquela barreira de pedras, porque vai precisar entrar, e toda Jerusalém, toda Israel vão saber que o Messias chegou. Só que o Messias não vai mais passar por lá, porque já passou. Mas então nós vamos subir o Monte das Oliveiras, vocês vão ver o Jardim Getsemane, vão ver a pedra que Jesus fez a sua última prece antes de ser preso, e onde ele transpirou sangue. Mas vamos cantar, porque lá na gruta onde Jesus morou os últimos 7 meses da vida dele, dizem que Jesus cantava. Eu ouvi o ano passado um ortodoxo dizendo que Jesus cantava. E tem uma carta, a mesma carta que Emmanuel diz que Jesus deixa flores em todos os locais que ele passou, Emmanuel diz também que Jesus tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. E então eu vou pedir para que vocês cantem comigo essa receita que Jesus ensinou aos discípulos, como conversar com Deus. Como conversar com... Será que você consegue? Conversar com o Pai Criador. Vamos então cantar a oração que Jesus nos ensinou. Santificado seja o teu nome.